Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós vamos ter hoje a segunda aula do nosso curso sobre relações Brasil-China, abordando hoje, basicamente, o século XIX. Nós vamos começar falando sobre o período colonial ainda, né, durante a regência e o reinado de Dom João VI, e depois vamos entrar já no Brasil independente, nas discussões sobre imigração chinesa para o Brasil. O grande tema da aula de hoje é o tema da imigração, né? Tanto com Dom João quanto no Brasil independente. Todos conseguem ver os slides? Sim, sim, professor. Vamos lá. Bom, recapitulando, na primeira aula, nós tínhamos falado um pouco sobre aquele grande circuito de comércio internacional que juntava a Europa, as Américas e a China. E como a prata das Américas, sobretudo das minas do Peru e da Bolívia, foi utilizada como um instrumento de troca para se comprar chá, porcelana e... qual era o outro, meu Deus? Chá, porcelana e... Me ajudem aí. Seda. E a seda da China. Perfeito. Obrigado, Astrid. E a seda da China. E o que a gente vai ver na aula de hoje é a continuação desse circuito, mas já de uma maneira diferente, em função dos impactos das guerras napoleônicas, do início da Revolução Industrial, e como é que aquilo tudo ali impactava para esse comércio global. Bom, primeiro, vamos começar pensando um pouco essa perspectiva cosmopolita do Império Colonial Português. Um dos problemas da história que eu aprendi na escola é que a gente aprendia a história do Brasil de uma maneira muito desvinculada do resto do mundo. Não sei se foi a experiência de vocês também na escola, né? Ou no caso da Astrid, que é argentina, né? Se foi assim também que você aprendeu a história da Argentina, Astrid. Mas eu vivi muito isso na minha vida estudantil, né? A gente tinha aquela disciplina de História do Brasil, tínhamos uma outra disciplina chamada História Geral, que em geral era a História da Europa, né? e com pouca relação de uma com a outra. Para, se a gente olhar o período colonial, é impossível estudar essa história brasileira sem pensar o Império Colonial Português como um todo. O Brasil era parte de um grande tabuleiro geopolítico que incluía as colônias portuguesas na África, que incluía as colônias portuguesas na China, na Índia. Tudo isso estava muito interligado. E, na verdade, lá no século XVI, lá no início do século XVII, a China e a Índia eram muito mais importantes para Portugal do que o Brasil, do que as Américas. A gente viu que o Brasil entrou nessa história desse comércio intercontinental com a China, basicamente como um ponto de parada daqueles navios que faziam esse percurso. Eles paravam no porto do Rio de Janeiro para se abastecer de água, de comida, fazer reparos, e acabavam também comerciando um pouco com a população local, apesar de todas as restrições coloniais. Bom, quando acontecem as guerras napoleônicas, Napoleão invade Portugal e a família real portuguesa tem que fugir do país e vem para o Brasil, eles não estão pensando apenas em manter o Brasil como parte desse império. Os portugueses também estão pensando nos seus territórios imperiais na China e na Índia, em Macau e em Goa. E instalado aqui no Rio de Janeiro, Dom João VI vai assinar uma série de decretos para estimular o comércio brasileiro com Macau e com Goa. Quase os BRICS, né?
Só falta aí a Rússia e a África do Sul. Mas ele estava pensando dessa forma global. Estava ali colocando uma série de incentivos comerciais, reduzindo tarifas, para que houvesse esse comércio do Brasil com Macau e com Goa, e por tabela, né, com a China e com a Índia. Então, embora no século XIX o Império Português na Ásia fosse apenas uma sombra do que ele tinha sido lá no tempo das grandes navegações, lá nos tempos de Camões, ele continuava a ser uma parte importante da maneira como os portugueses pensavam a sua política externa e como eles queriam estimular essas conexões entre um e outro. A principal maneira, o principal produto por meio do qual Dom João pensou essas relações foi o chá. A possibilidade de transformar o Brasil num grande produtor de chá. Bom, vamos lá. Por que isso? Por que o chá era importante? Nós vimos na aula passada que os europeus descobriram o chá por meio do seu comércio com a China, que na China o chá era consumido de um modo um tanto diferente do que na Europa, né? Ele era tomado numa espécie de tigela, quase como se fosse uma sopa, era usado como uma bebida até medicinal, e que os portugueses vão levar o chá para a Europa. Ele vai entrar na moda na Inglaterra por causa de uma rainha portuguesa, né, que leva aquele hábito para a corte. Mas os britânicos vão mudar a maneira de se tomar chá. Vai passar a ser misturado com açúcar, com canela, com leite. Vai ser parte de um lanche, né, alguma coisa ali mais ampla. E esse hábito, que começou muito pequeno, vai se tornar um produto global de comércio no final do século XVIII. Vai ser uma bebida que está muito marcada na experiência de vida, na experiência de sociabilidade de uma nova classe média que está em ascensão na Europa e que está adotando hábitos de consumo um pouco mais sofisticados. E Portugal quer um pedaço desse mercado. Portugal quer entrar um pouco mais nessa seara. Então, daí vem a ideia de cultivar chá no Brasil, de transformar o Brasil num grande produtor de chá. A essa altura, talvez vocês estejam se perguntando, mas por que o chá e não o café? Já que nós sabemos que o que realmente vai dar fruto na América Latina vai ser o café. No Brasil, na Colômbia, né? Na Venezuela, em outros lugares. Bom, o café também vai ser cultivado. Esse período joanino também é um período em que os agentes do Império Português vão trazer para o Brasil sementes de café e vão procurar cultivá-las por aqui. Mas o café vai demorar um pouco até cair aí, até virar realmente um grande mercado global, né? Isso vai acontecer em grande medida lá para meados do século XIX. O chá já era um produto com uma grande demanda. Só que os portugueses não sabiam como cultivar o chá. Eles não tinham essas técnicas, eles não tinham esse conhecimento. Então, a ideia de Dom João é trazer para o Brasil uma leva de chineses que teriam esse conhecimento e que fariam esse transplante do chá para o Brasil. Bom, tem todo um contexto, né, do que Dom João estava fazendo aqui no Rio de Janeiro. E uma das decisões de Dom João é criar o Jardim Botânico, que era não só um parque, né, mas também um centro de pesquisas.
também um lugar para onde eram levadas sementes de plantas, de frutas, de várias partes do mundo. Hoje em dia, nós diríamos que era um centro de pesquisa biotecnológica, né? Já era algo assim lá no século XIX. Então, faz todo sentido, nesse contexto, dentro de tudo aquilo que Dom João está fazendo, que ele pense também no chá. E, durante esse período em que ele permanece aqui no Brasil, ele vai trazer um grupo de chineses, entre 400 e 500 chineses, até hoje se discute exatamente quantos eles eram, para vir plantar chá no Brasil. Então, reparem vocês que esse grupo de chineses vai ser o primeiro grupo de estrangeiros, fora os próprios portugueses e fora os escravizados africanos, que serão trazidos para o Brasil. Eles virão antes dos colonos italianos, antes dos colonos suíços, dos alemães. Era algo muito pioneiro em termos de uma política migratória para Portugal. Olha a importância dessa história. E esse contingente de chineses vai se instalar no Rio de Janeiro e em São Paulo. E nessas duas localidades, eles vão criar fazendas de chá. Bom, nós sabemos hoje que esse projeto não deu certo, que ele não tinha como dar certo. O clima do Brasil é demasiado quente e demasiado úmido para o plantio do chá. Mas, naquela época, os portugueses não tinham ainda esse conhecimento tão aprimorado. E eles acreditavam que, com esses agricultores, seria possível resolver esse problema. Bom, esses chineses eram, em geral, pessoas das províncias do sul da China, em particular de Guangdong. E, como eu dizia para vocês na aula passada, é uma região da China tradicionalmente ligada ao comércio internacional e muito mais envolvida com esses grandes fluxos migratórios globais. Então, lembra da história que eu contava de tomar sopa em Guangzhou, na capital da província, e uma sopa que incluía ingredientes latino-americanos, como milho, como mandioca? Então, já tinha ali um pessoal também querendo sair, né, e tentar a sua sorte em outros lugares. E a China, no início do século XIX, está vivendo o princípio de um período de dificuldades econômicas e políticas que vai se aprofundar muito ao longo do século XIX. Que vai ser um período bem mais complicado, bem mais turbulento para os chineses. Bom, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, os chineses vão ter as suas fazendas de chá ali pela área do Jardim Botânico. Essa pintura que está no slide é uma pintura do Rugendas, né, que é um pintor alemão que retratou aquela época joanina no Brasil, e ele mostra os chineses nessa fazenda de chá perto ali do Jardim Botânico. Em São Paulo, eles vão se instalar próximos ao que hoje é o centro da cidade. E ficaram algumas marcas na paisagem das duas cidades para lembrar esse período dos chineses. Em São Paulo, é o Viaduto do Chá. E por que ele tem esse nome? É porque ele fica exatamente onde era uma dessas antigas plantações do chá dos chineses. E aqui no Rio de Janeiro, o local arquitetônico que vai simbolizar isso é a Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista. Não sei quantos de vocês já estiveram lá ou conhecem o lugar, mas a Vista Chinesa é um mirante que foi construído ali no início do século XX, num estilo oriental. Ele se assemelha um pouco a um pagode chinês. E ele foi feito dessa maneira porque ele foi erguido exatamente no lugar em que havia uma plantação de chá, lá no início do século XIX. Bom, esse chá que os chineses plantaram aqui no Brasil, ele ficou pronto. Chegou a ter esse chá
circulando no mercado. Mas ele foi considerado amargo demais, de uma qualidade que não era boa. Então, ele nunca virou realmente um projeto internacional de sucesso, embora tenha sido um projeto político importante para Dom João. E esses chineses que vieram para cá não voltaram para a China. Eles permaneceram no Brasil. Muitos deles foram trabalhar como artesãos ou como mascates, né? Como comerciantes ambulantes nas fazendas, na zona rural, mas eles não voltaram para a China, permaneceram por aqui. E eu acho essa história fascinante. E é uma história que merece ser melhor conhecida, melhor contada. Ela poderia dar, por exemplo, um romance. Ela poderia dar uma novela. Assim como a gente tem essas histórias ficcionais, né? Sobre os imigrantes italianos, sobre os imigrantes japoneses, né? Poderia ser uma novela da Globo. Bom, claro, ia ser muito difícil, né? Você montar esse elenco, né? A Globo tem uma tendência de, quando é uma novela, digamos, mais étnica, né? Escalar a Giovanna Antonelli como atriz principal, né? Então, ela é a árabe no Clone, ela é a japonesa no Sol Nascente, né? Ela podia ser também a chinesa numa novela que se chamaria Os Chineses do Rei e que contaria um pouco dessa história. Não sei, então, eu brinco com a ideia, talvez um dia eu possa escrever esse romance, talvez um dia eu me aventure pela ficção e escreva um pouco dessa história. Seria uma história fascinante, né? Contar como é que era a China nesse período da dinastia Qing, como era a relação dos chineses com os outros países, né? Ainda era um momento de relativo fechamento dessas correntes migratórias chinesas, né? Então, isso aí é um primeiro ensaio de correntes migratórias que vão ficar muito grandes no século XIX. Mas é uma história muito interessante e que vale a pena aí a gente conhecer melhor, com ou sem a Giovanna Antonelli. Bom, aí o que eu dizia para vocês, né? Esses chineses permaneceram por aqui. Alguns deles se casaram com brasileiros, né? Tiveram filhos, tiveram netos. Isso vai resultar, às vezes, em brasileiros que têm essa ascendência chinesa, ainda que tenham uma aparência muito diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem um sobrenome chinês, o avô dele é um imigrante chinês, mas o meu amigo é negro. Ele não tem nada no aspecto físico dele que lembre, né, um imigrante chinês. E, no entanto, é uma parte da história dele. É porque esse avô chinês dele se casou com uma mulher negra. E, com o correr das gerações, os traços asiáticos, né, orientais, acabaram ali desaparecendo. E, com certeza, existem outras famílias no Brasil que também têm essa história, né? E tem uma série de lendas urbanas também, né, sobre o que teria acontecido com esses chineses, histórias de que eles teriam sido usados, por exemplo, teriam sido perseguidos a tiros, coisas desse tipo. Até onde eu sei, são apenas lendas, até onde eu sei, nada disso de fato ocorreu, né? O que eles tentaram foi realmente se inserir na realidade daquele Brasil agrícola, rural do século XIX, onde o que eles podiam fazer era entrar ali como esses prestadores de serviços, né? Fazendo ali pequenos trabalhos na agricultura. Eles não se estabelecem como fazendeiros, eles não conseguem ter, pelo menos naquele momento inicial, uma ascensão socioeconômica. Isso vai acontecer depois, no século XX, quando aí numa outra leva migratória, a gente vai ter o estereótipo daquele chinês que é o pequeno comerciante, do chinês que tem a tinturaria, do chinês que tem a loja de a pastelaria. Mas isso a gente está falando de uma outra corrente migratória. Nesse período daqui, ainda é um movimento populacional totalmente ligado na questão agrícola. E no período joanino, com essa visão estratégica de que não era qualquer cultivo, era trazer os chineses ao Brasil para que eles pudessem plantar o chá, ensinar os portugueses a plantar chá, e aí, desse modo, os portugueses entrariam nesse mercado internacional, né? Conquistariam ali um nicho de comércio importante. Professor, Diga. uma curiosidade, o Ministério da
da indústria, na época do desenvolvimento, ele colocou disponível online as estatísticas de comércio exterior, comemorando 2 anos de comércio exterior, 200 anos de comércio exterior brasileiro. Eu tenho o link, posso mandar aqui se o pessoal quiser ver, e tem os principais produtos exportados durante essa época. E aí, realmente, a falha, né? O chá não está lá dentro. Café, peles e couros, algodão, açúcar, e nada de chá aparece ali. Mas é bem legal para quem quer trabalhar com dados, assim, voltar, né, no tempo, pode ser uma informação bacana. Ó, participante da aula. Estou vendo a participação entusiasmada. Não, ótimo, Patrícia. Bota o link para a gente, sim, sempre é interessante, né? Havia essa grande expectativa, né, de que o chá poderia ser a solução para aquela crise agrícola brasileira, né, do início do século XIX. No final das contas, acabou sendo o café, né? E aí é interessante porque tem digamos, um sonho histórico dos produtores de café no Brasil, que vem ali pelo menos do final do século XIX, que é que um belo dia os chineses e os japoneses acordassem tomando café. Que eles se apaixonassem pelo café e que começassem ali a se tornarem fãs daquela bebida. Porque aí, nesse caso, seria a criação da noite para o dia de um grande mercado consumidor para o café brasileiro. E o que realmente deixava os cafeicultores brasileiros enraivecidos é que essas populações bebiam chá. A gente vai voltar nesse tema, porque ele aparece nesse debate migratório, mas, como eu também mencionei na aula passada para vocês, a ironia é que, hoje em dia, o consumo de café está crescendo muito na China, né? Esses grandes ciclos históricos das commodities, né? Tem uma hora que as pessoas estão bebendo chá, tem outra hora em que elas bebem mais café, né? Então, isso vai criar ali uma outra sociabilidade, vai criar ali uma outra demanda econômica, né? Quer dizer, varia conforme o tempo. Bom, mas então Dom João trouxe os chineses para cá, não deu muito certo. Dom João acaba voltando para Portugal, né? Tem a Revolução Liberal do Porto, lá em 1820, e as coisas prosseguem aqui no Brasil. O Brasil se torna um país independente e, no início, um país que quer manter aquele fluxo de escravizados para cá, não quer mudar a maneira de se cultivar a terra. Aliás, ontem foi o Dia Internacional, né, da abolição do tráfico de escravizados, e eu vi algumas estatísticas interessantes circulando pela internet. Uma delas foi uma postagem do historiador Luiz Felipe Alencastro, né, que é um dos grandes historiadores do tráfico de escravizados, e ele dizia o seguinte, que até 1850, de cada 100 pessoas que vieram para o Brasil, 86 eram africanos escravizados. 86. Quer dizer, olha só, né? Como essa questão da escravidão é algo que atravessa de uma maneira brutal a história brasileira, muito mais do que a dos outros países da América do Sul. E para encontrar uma dimensão parecida, a gente tem que olhar as ilhas do Caribe, né? A gente tem que olhar Cuba, Jamaica, o Haiti, ali que a gente vai encontrar uma proporção parecida de africanos. Só que esse comércio internacional de escravizados estava enfrentando uma oposição crescente por parte dos novos movimentos abolicionistas, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Na própria América do Sul, os países vizinhos ao Brasil vão abolindo a escravidão pouco após a sua independência, e o Brasil vai se tornando ali cada vez mais isolado internacionalmente nessas questões ligadas à escravidão. E o resultado disso é que, em meados do século XIX, já existe uma percepção entre os setores mais modernos da elite brasileira de que não dá para prosseguir com o trabalho dos escravizados, de que é necessário fazer ali uma transformação, de que é necessário buscar uma fonte alternativa de mão de obra. E, num primeiro momento, o que vai entrar no radar dessa elite é a imigração europeia.
é uma ideia de trazer para o Brasil imigrantes europeus brancos que viriam para cá dentro de um projeto mais amplo, não só de modernização da agricultura, mas também de promover o embranquecimento do país. Isso dentro de um contexto intelectual, cultural, muito marcado por ideias de hierarquias raciais, de uma visão de mundo imperial, colonialista, que colocava os europeus brancos no topo dessa escala e acreditava que eles eram, né, os mais desejáveis, os cidadãos mais desejáveis, né, aqueles que deveriam realmente ocupar o país. Mas, além dessa discussão sobre os europeus, houve também um debate muito forte no Brasil imperial sobre trazer trabalhadores chineses para cá, de substituir os africanos escravizados nas lavouras pelos trabalhadores chineses. Bom, por que isso estava acontecendo nessa segunda metade do século XIX? Não era algo apenas exclusivo do Brasil. Essa busca por trabalhadores baratos da China e da Índia estava ocorrendo em outras partes do mundo, principalmente no Império Britânico. Os britânicos vão conduzir muitos desses trabalhadores chineses e indianos para a África, para algumas ilhas do Oceano Índico, como as Ilhas Maurício, para algumas partes da América Latina, algumas ilhas caribenhas, para o Suriname. A gente vai ter um pouco dessa circulação, tanto de chineses quanto de indianos, para ser uma mão de obra barata para a agricultura. Então, por exemplo, nesse momento, que a gente vai ter uma imigração chinesa considerável para Cuba, para o Peru, ou essa migração indiana, né, para o Caribe. Então, esse debate no Brasil acontece dentro de uma conjuntura internacional mais ampla. Está acabando o trabalho escravo no mundo inteiro. E em vários países, os fazendeiros estão buscando alternativas. Quem é que pode fazer aquele trabalho nas lavouras? Bom, o texto que eu recomendei para vocês é o texto de uma professora brasileira chamada Ana Paulina Lee, que leciona na Universidade de Columbia, em Nova York. E ela escreveu esse livro magnífico chamado Mandarim Brasil, que é uma história desse debate no século XIX, o imaginário sobre a China do Brasil do século XIX. Talvez esse seja o melhor livro que eu já li sobre as relações Brasil-China. É um trabalho de pesquisa extremamente bem feito e original. A Ana Lee vai ler ou reler os grandes escritores brasileiros do século XIX, o que saiu na imprensa, como é que eram os debates no parlamento. Alguns escritores estrangeiros que foram importantes também para essa discussão, por exemplo, o escritor português Eça de Queiroz. Bom, por que o Eça foi importante para esse debate? Além de ser escritor, o Eça de Queiroz ganhava a vida como diplomata. E um dos postos nos quais ele serviu foi em Cuba. Ele serviu como um diplomata português em Cuba e ele acompanhou esse tema dos trabalhadores chineses em Cuba. Escreveu relatórios sobre isso. E o Eça de Queiroz era alguém muito lido pelos intelectuais brasileiros, né? Ele tinha várias relações de amizade com os brasileiros, então a voz dele era influente nesses debates. E o que vai acontecer aqui no Brasil? Você vai ter uma divisão do parlamento, uma divisão da elite brasileira, entre um grupo que acredita que os chineses são uma boa escolha, de que eles podem vir para cá e jogar um papel importante nessa transição para fora do trabalho escravo, e um grupo que, no fundo, vai ser o grupo majoritário, que vai olhar para os chineses de uma maneira muito pejorativa.
que vai olhar para os chineses como sendo algo apenas um pouco melhor do que esses trabalhadores africanos, negros escravizados, mas que não seriam a melhor opção para esse projeto de modernização brasileira, de embranquecimento da população brasileira. E o que vai aparecer nessa visão crítica aos chineses é interessante porque é algo que até hoje ainda aparece também em muitas dessas discussões que nós estamos tendo sobre a China durante a pandemia. Vão ser estereótipos ligados à raça, a questões raciais e visões muito críticas da cultura chinesa. De que, por exemplo, os chineses não têm uma cultura de fácil adaptação, de fácil absorção pela cultura brasileira. De que eles não vão conseguir se inserir na sociedade brasileira. Ou visões muito negativas sobre os hábitos de higiene, sobre os hábitos de alimentação. A ideia de que os chineses comem qualquer coisa, inclusive muitas coisas que são venenosas, muitas coisas que não são saudáveis, de que eles propagam doenças. Isso é familiar para vocês? À luz do que a gente está vendo na pandemia? Quando a gente vê a volta desse discurso, né, na base do... Olha só, esses chineses comendo sopa de morcego lá em Wuhan, e olha o que eles fizeram para o mundo. Esse tipo de discurso que a gente está vendo na pandemia, ele não vem de agora. Ele é simplesmente a versão mais recente de uma série de estereótipos muito ruins sobre a sociedade chinesa, que vem ali pelo menos desde o século XIX. Porque é um momento em que esses impérios europeus, fortalecidos pela Revolução Industrial, se defrontam com o Império Chinês que está em declínio. E o resultado disso vai ser uma visão muito baseada nessa concepção de superioridade racial e cultural dos europeus sobre os chineses. E uma visão europeia que a elite brasileira, em geral, vai comprar. Isso é uma outra semelhança com o momento atual. A maior parte do nosso conhecimento sobre a China no Brasil não é produzido por nós mesmos brasileiros. É algo que nos vem por meio de intermediários, por meio de especialistas na imprensa ou na universidade, nos Estados Unidos e na Europa. E era assim também no século XIX. Muitas vezes essa elite brasileira, que culturalmente, né, é muito mais próxima ao Ocidente, vai incorporar como suas essas opiniões acerca dos chineses. E, bom, a estimativa que nós temos é que em torno de 3.000 chineses vieram para o Brasil nesse período ali, desses debates, o que basicamente é ali o final do século XIX, a década de 1890. Então, reparem que nós ainda estamos falando de grupos muito pequenos. Eram algumas centenas de agricultores chineses lá no período de Dom João VI, e no século XIX vão ser em torno de 3.000 trabalhadores chineses. É muito pouco para um país da dimensão do Brasil, mesmo para aquela população mais reduzida ali do século XIX. Tá? E tem um paralelo muito interessante que vai acontecer, que é o debate que acontece aqui no Brasil entre a China e o Japão. Qual deles deveria ser o parceiro primordial do Brasil? E acho que é um debate também que até hoje tem ressonâncias, até hoje tem consequências. Né? Lá no início do século XX, o Brasil abriu uma missão diplomática no Japão. E, bom, na época ainda não era comum que se usasse o título de embaixador. Em geral, se usava o título de ministro. E o ministro que foi comandar essa ligação diplomática foi um escritor brasileiro muito bom,
chamado Oliveira Lima, um diplomata e historiador. O Oliveira Lima é muito famoso pelo livro que ele escreveu sobre o Dom João VI, que, a meu juízo, até hoje é o melhor livro sobre o tema, Dom João VI no Brasil. Mas, nesse período que Oliveira Lima viveu no Japão, ele escreveu também um livro muito bom sobre o país, chamado No Japão, Impressões sobre a Terra e a Gente. Peraí que eu vou pegar para mostrar para vocês esse livro. Só um instantinho. Está aqui na minha frente. É esse daqui. Sem qualquer fervor patriótico, acho que esse livro, a meu juízo, é uma das melhores obras já escritas sobre o Japão da era Meiji. O Oliveira Lima era um observador muito atento e muito sensível para aquelas transformações que estavam ocorrendo na sociedade japonesa e na política internacional como um todo. Ele prevê, por exemplo, que esse Japão em ascensão vai entrar em conflito com a Rússia, vai entrar em conflito com a China. Ele estava vendo adiante os próximos 50 anos da política internacional, um livro que ele escreveu na década de 1900. E o Oliveira Lima está escrevendo também os seus despachos diplomáticos para o Itamaraty e está falando sobre imigração. E aí ele olha os trabalhadores japoneses. E ele diz, olha, os japoneses são um povo muito disciplinado, muito trabalhador, muito ordeiro, muito produtivo. Seria ótimo levá-los como imigrantes para o Brasil, mas isso não vai dar certo, porque eles não vão se adaptar culturalmente. Eles não vão conseguir se integrar na cultura brasileira. E o Oliveira Lima também está olhando a economia japonesa da época e dizendo, olha, seria ótimo se o Brasil pudesse ter um grande comércio com o Japão, mas isso não vai funcionar porque os japoneses bebem chá e não café. Não tem que comprar do Brasil. Bom, o Oliveira Lima era um excelente observador diplomático, mas, como nós podemos ver, ele estava bastante errado sobre as duas coisas. Os japoneses vieram para o Brasil como imigrantes, um pouquinho depois desse período do Oliveira Lima no Japão, mas é muito significativo esse contraste entre uma visão muito positiva do povo japonês com a visão que a elite brasileira da mesma época tinha sobre os chineses, que era muito mais negativa. Então, simplificando aqui um pouco esse debate, a ideia dessa elite política brasileira, quando eles olham para a Ásia, é que o Japão, sim, é uma grande potência, é um país de gente trabalhadora, ordeira, disciplinada. É no Japão que nós, brasileiros, devemos buscar trabalhadores, mas não na China, não na Índia, porque ali são civilizações que estão em declínio, que são racialmente inferiores e que iriam atrapalhar esse nosso projeto de mudança social no Brasil. E, olha, essa era uma visão crítica, muito disseminada pela sociedade brasileira, inclusive por intelectuais negros ou mulatos. Por exemplo, para mim, a parte mais dolorosa do livro da Ana Paulina ali foi ver o quanto meu querido Machado de Assis, infelizmente, tinha visões muito preconceituosas sobre os chineses e contrastam com aquela visão humanista que ele tinha sobre vários outros assuntos. À medida que esses chineses vão começando a chegar aqui no Brasil, eles vão encontrar um lugar também, em grande medida como comerciantes, como prestadores de serviço na cidade do Rio ou em São Paulo, e a gente vai ter alguns registros deles nas crônicas literárias e no jornalismo da época. Por exemplo, João do Rio, o grande cronista do Rio de Janeiro da Belle Époque, do início do século XX. João do Rio vai falar muito das casas de ópio que existiam no Rio de Janeiro, que ficavam ali próximas onde era o Morro do Castelo, no centro do Rio. Ali tinha uma mini Chinatown,
com algumas lojas de comerciantes chineses, incluindo casas de ópio. E esse era um momento também em que esse tráfico de drogas, né, em que o consumo de ópio era um estereótipo muito negativo associado aos chineses. Alguma coisa também que estava ali muito presente, né, na visão que se tinha deles. Outro exemplo, Aloysio de Azevedo, o grande romancista do Cortiço, o cronista de como viviam os pobres na cidade do Rio de Janeiro. Eu não lembrava disso, eu li o Cortiço há muitos anos na escola, mas o Cortiço tem personagens chineses, que eram vendedores chineses que iam de casa em casa vendendo peixe. E eles eram uma característica, né, daquele comércio popular do Rio de Janeiro, do final do século XIX, do início do século XX. Então, quer dizer, esses imigrantes chineses têm um lugar na cidade, do imaginário, mas é um lugar de pobreza, é um lugar de subordinação, é um lugar que não é muito legal. Bom, essa é uma caricatura da época, né? Também ali muito crítica da imigração chinesa. Você tem ali um imigrante chinês ao lado de um trabalhador negro, de um trabalhador branco. E reparem no cabelo desse chinês. Ele usa uma trança, é um homem, mas ele usa uma trança muito longa, e a sua testa está aparada. Né? Esse era o corte de cabelo da dinastia Manchu, da dinastia Qing. Os Manchu eram um povo nômade do nordeste da Ásia que tomou de assalto o Império Chinês em meados do século XVII e foram a última dinastia a governar o país. E eles obrigaram os homens, né, a raspar o cabelo dessa maneira e deixar crescer essa trança. E esse corte de cabelo era muito diferente daquele que os homens usavam no Ocidente, né? E era também um elemento de diferenciação. Né? Assim, olha que gente esquisita. Os homens deles usam cabelos longos, como se fossem mulheres. Né? Então, essa caricatura da trança, ela aparece muito também nesses cartoons do período. Bom, quando é que começa essa migração chinesa para cá? Tem uma lei inicial, que é de 1895, e a partir dela é autorizada ali a vinda de 65 mil chineses para cá. E o primeiro contingente vai chegar em agosto de 1900. O primeiro contingente por essa lei, né, no que é celebrado hoje como a data oficial da imigração chinesa no Brasil, embora já tivesse aquela imigração joanina lá no século XIX e até antes disso. Eu comentei com vocês sobre o trabalho do meu amigo André Bueno, que é professor de História na UERJ, e o André ressalta que já havia imigração chinesa no período colonial de maneira esporádica, né, de maneira ocasional, antes de Dom João. Mas é só a partir ali desse finalzinho do século XIX que a gente vai ter realmente alguma coisa em maior escala, né, e que vai entrar ali nessa imagem oficial. E ali na fotografia tem um exemplo de como é que eram os trabalhadores chineses daquela época. Né? Reparem sempre ali a testa, né, raspada. Né? Não dá para ver a trança, mas se vocês olharem com atenção, vocês vão ver um pouquinho ali a sombra, né, desses cabelos. Então, eram assim que eles se pareciam. Era algo realmente bastante diferente, né, daquilo que nós estávamos habituados no Brasil, e eles chamavam a atenção. E eu diria que até hoje, essa imigração chinesa para o Brasil, ela ainda não é celebrada da mesma maneira que as outras correntes migratórias para cá. Que a dos italianos, que a dos japoneses, que a dos espanhóis. Diga, Matheus, você está com o microfone quebrado ainda ou você já conseguiu consertar? Se o teu microfone estiver quebrado, você pode escrever no chat.
Não, diga, Matheus, pode escrever aí sua pergunta. Faz aí o seu comentário, eu leio aqui para todo mundo. Bom, ok. Se você quiser, depois você escreve aí e comenta. Mas, então, como eu dizia, é uma imigração que, a meu ver, até hoje não é celebrada da mesma maneira que as outras correntes migratórias. Está mudando? Tem uma transformação sobre isso? Tem. Né? Vamos olhar, por exemplo, o Rio de Janeiro. Existe uma associação de imigrantes chineses ali na Tijuca, na rua Gonçalves Crespo, que recentemente ganhou até um monumento. Passou a ter uma pracinha, né? A prefeitura construiu ali um monumento a essa migração. Nós não temos uma Chinatown no Rio de Janeiro, mas o que nós temos talvez de mais próximo disso é a Tijuca. A Tijuca concentra um número de famílias de imigrantes chineses, né? Dessa leva do século XX, né? Dessa leva posterior, é o bairro do Rio que tem os melhores restaurantes chineses. Se vocês querem comer boa comida chinesa no Rio de Janeiro, vão para Tijuca. Né? É ali que estão os bons lugares. E tem também a sede da associação, né? com esse monumento, com toda essa celebração. A gente passou a ter também no Rio de Janeiro, a partir dos últimos 5 anos, uma comemoração pública nas ruas, nas praças, do Ano Novo Lunar, do Ano Novo Chinês, que cai ali, final de janeiro. Então, era algo que não se fazia antes. E, bom, e em São Paulo, que é a cidade que tem a maior colônia chinesa e a maior colônia japonesa também do país. Como vocês sabem, em São Paulo existe um bairro chamado Liberdade, que eu imagino que, para muitos de vocês, é um bairro que está associado majoritariamente aos japoneses, porque ele, de fato, é o lugar de uma grande comunidade japonesa na cidade de São Paulo. Só que a Liberdade não é só isso. A Liberdade também tem muitos moradores chineses, também tem muitos moradores coreanos. Lá no início do século XIX, a Liberdade era um bairro muito ligado na história dos negros em São Paulo. Então, é um bairro multiétnico, né, multicultural. Mas esse sucesso da imigração japonesa na sua integração à sociedade brasileira como um todo acabou colocando em segundo plano essas outras correntes migratórias. E há alguns anos, a estação de metrô na Liberdade mudou de nome. Em vez de se chamar simplesmente Liberdade, ela passou a se chamar Liberdade-Japão. Foi uma iniciativa de empresários japoneses da área, né, que queriam ali estimular o turismo, né, estimular as visitas. Mas isso deixou muito chateados os chineses, os coreanos, né? Os outros imigrantes que vinham por lá. Diga, Matheus. Sim, agora melhorou aqui meu áudio. É possível fazer essa relação da imigração chinesa nessa época, do início do século XX, com o que estava acontecendo na China? Por exemplo, no início de 1900, houve uma grande seca na China e fome também. Aí, a partir da década de 40 e 50, houve também a Revolução, né, lá. E foi a partir desse momento que houve um aumento da imigração chinesa para cá, né? Um outro ponto também importante sobre as relações entre China e Japão com o Brasil é que, por exemplo, na década de 70 até o início dos anos 2000, houve bastante voos comerciais entre o Brasil e Japão, né, que foi celebrado, teve até jingles na televisão entre a Varig, né? E o mesmo não aconteceu com a China, né? Entendeu? É algo para também ser questionado, né? Por que isso aconteceu com o Japão e não aconteceu com a China, né? É algo importante que até hoje remonta muito com o soft power, né? Também que o Japão tem em relação à China no Brasil.
Vamos lá, Matheus, são ótimas questões, né? Vamos ver uma por uma. Primeiro, você está coberto de razão. Essa corrente de chineses deixando a China e irem morar em outros países está diretamente ligada com uma conjuntura política muito turbulenta do país, daquilo que os chineses passaram a chamar depois de o século das humilhações, e que é algo que vai mais ou menos de 1839, que é a Primeira Guerra do Ópio, até 1949, que é a Revolução Chinesa, que vai reunificar o país. Então, esse período de 90 anos, na verdade, 110 anos, né, é um período muito marcado por guerras, por fome, por revoluções, por invasões estrangeiras. Quer dizer, tudo de ruim estava acontecendo na China, e com isso muitos chineses vão tentar a sorte em outros lugares. A maioria deles vai para o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é que é realmente o grande lugar da migração chinesa, até hoje em dia. Então, são as grandes comunidades chinesas que existem na Tailândia, na Indonésia, na Malásia, em Singapura, por aí vai. Vai haver também uma corrente expressiva desses chineses que vão para os Estados Unidos. Essa história da comunidade asiática nos Estados Unidos é uma história que basicamente vai começar nesse período. E eles são mais numerosos por lá do que no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de que em torno de 1% dos brasileiros tem ascendência asiática. Então, o nosso país tem 210 milhões de habitantes, né? Um pouco mais de 2 milhões de brasileiros. Tem ali um pai, um avô, uma bisavó chinesa, japonesa, coreana, o que for. Nos Estados Unidos, esse percentual é 5%. Então, ele é mais significativo do que ele é aqui no Brasil. Então, a primeira resposta é isso, né? Quer dizer, sim, né? Esses chineses que estão vindo aqui para o Brasil ou que estão indo para outros países da América Latina estão tentando escapar de uma situação de pobreza, de instabilidade política na própria China. Sua outra pergunta é essa questão da relação do Japão com o Brasil, da China com o Brasil, né? Por que os japoneses têm mais soft power? E eles têm, né? Eles têm um prestígio cultural no Brasil que os chineses não têm. A meu ver, isso acontece por duas razões muito simples. Primeiro é que o Japão é um país rico, desenvolvido. A China ainda é um país em desenvolvimento, né, com uma renda per capita apenas um pouco maior do que a brasileira. E a segunda razão é porque o Japão é uma democracia. Então, isso torna esse diálogo com os japoneses, né, com o governo, com a sociedade japonesa, um diálogo mais fácil do que é esse diálogo com os chineses. Aliás, não só no Brasil, né? Também nos Estados Unidos, também na Europa. Né? E até do ponto de vista geopolítico, o Japão tem sido, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, um aliado do Ocidente, né? Um aliado do Japão, um aliado dos europeus. Então, também é uma relação que se dá sem ter tanto essas tensões que os chineses têm. Até a própria culinária japonesa ela está muito mais presente, né, aqui no Brasil ou no Rio de Janeiro do que a chinesa, né? Houve uma integração muito maior, uma interação muito mais forte dos japoneses. Os chineses ainda estão nesse processo. E acho que isso, em grande medida, são os dois fatores que explicam essa diferença nas nossas relações. É claro que, durante muito tempo também, o comércio do Japão com o Brasil era muito maior do que o comércio da China com o Brasil. Esse cenário só mudou na década de 2000. Quer dizer, no ano 2000, o comércio do Brasil com a China era em torno de 2 bilhões de dólares. Hoje ele é mais de 100 bilhões. Quer dizer, em 20 anos, esse fluxo comercial se multiplicou por 50 vezes. Não tem paralelo na história econômica brasileira para nada parecido. Foi quase como se da noite para o dia os chineses passassem a ser o nosso maior parceiro comercial. Lá no início dos anos 2000, eles não estavam nem entre os 10 primeiros. Na própria Ásia, o Brasil às vezes tinha comércio maior com a Coreia do Sul do que com a China. Bom, como vocês sabem, né, o tema do curso é o tema do livro que eu estou escrevendo, né? E olhando esses dados do comércio, né, eu tenho um capítulo no livro só sobre comércio, foi muito impressionante realmente ver como isso dispara.
E as ironias da história, né? Imagino que vocês saibam que o produto que o Brasil mais vende para a China é a soja. Quem é que trouxe a soja para o Brasil? Foram os japoneses. Esses imigrantes japoneses que vêm para cá, né, para trabalhar como agricultores e que depois da Segunda Guerra Mundial vão trazer a soja para cá. A soja já era muito consumida no Japão na época, já era muito consumida na própria China, mas ainda não tinha muito esse hábito aqui no Brasil ou no Ocidente. No livro do Oliveira Lima, que eu mencionei para vocês sobre o Japão, ele tenta, inclusive, explicar o que é a soja, né? Explicar o que é tofu, né? Que ele descreve ali como uma espécie de queijo de soja, né? Porque, realmente, na época, não era um produto que circulava por aqui. Né? Então, as ironias, os japoneses vão trazer a soja para o Brasil, a partir da década de 1950, e depois a soja vai se tornar o principal produto nessa exportação brasileira para a China, a partir ali da década de 2000. Interessante isso também, né? Esses grandes ciclos econômicos que acontecem sem que haja um planejamento. Você teve esse planejamento estratégico com Dom João VI de tentar tornar o Brasil um grande produtor de chá, não deu certo. Não havia um planejamento governamental brasileiro na questão da soja, né? Ela acabou também se impondo, né? Acabou ali se espalhando em função dessas mudanças de mercado. Maurício, apenas confirmando, né, parte do que você falou e do que o Matheus falou também nessa questão do soft power, tem até um ranking feito por uma agência americana que utiliza basicamente a teoria do Nike, que são os 3 pontos que você falou, né, cultura, valores políticos e política externa, e todo ano, desde 2015, agora não tem conta de pandemia, mas eles fazem um ranking global de soft power. Né? Tem uma série de métricas lá e a cada ano é publicado. O último que saiu, por exemplo, o Japão estava em 8º, o Brasil em 26º e a China em 27º. Então, apesar do tamanho da China, da economia chinesa, de todas as diferenças que tem com o Brasil, a gente vê que o Brasil, mesmo nas nossas limitações, consegue ter mais soft power no segundo ranking do que a China. Então, fica até marcado como que a gente tem essa visão um pouco mais favorável, historicamente falando, com os japoneses em relação aos chineses. Eu vou até deixar aqui o link do site para vocês. Bem lembrado, Otávio. Inclusive, eu trouxe o que você me pediu na última aula, que são algumas indicações de leitura sobre o soft power chinês. Quando eu sair aqui da tela inteira, eu vou postar no chat. Já tem aqui os 2 livros separados para você. Você está coberto de razão. Esse problema chinês com soft power acontece em vários outros lugares, né? Não é só com o Brasil. Eu posso até colocar isso de uma maneira humorística para vocês. Né? Se eu digo para vocês assim, vamos lá, olha, descobri um ótimo restaurante japonês, vamos comer um sushi? Isso tem ali uma série de significados culturais, né? Que se eu disser para vocês assim, vamos comer um chinês agora, né? Vamos um restaurante chinês agora, possivelmente assim, ok, vocês são uma turma que está aprendendo sobre história chinesa, então vocês não são também uma boa amostra, né? Mas eu diria assim que para um brasileiro médio aqui no Rio de Janeiro, né? Comida chinesa é o China Box, que não é comida chinesa, né? Aquilo ali é uma outra coisa, né? Ao passo que a culinária japonesa está associada com uma experiência cultural mais sofisticada. Ela é alguma coisa, digamos, chique. Olha, a comida chinesa é maravilhosa. Alguns desses restaurantes chineses na Tijuca estão entre os meus restaurantes favoritos no Rio de Janeiro. Né? Novamente, talvez um dia, no pós-pandemia, a gente possa fazer um encontro da turma comendo ali um pato de Pequim no Chinatown, né? Que é um restaurante que eu adoro ali na Afonso Pena. Quem sabe? Podemos um dia ir para lá. Né? Mas acho que não vai ser o que muitas das pessoas pensam. Ainda tem muito essa imagem da culinária chinesa associada a algo pouco higiênico, barato e de baixa qualidade. E praticamente todo brasileiro que viaja para a China, quando volta, escuta aquela fatídica pergunta, né? E aí, você comeu cachorro? A minha mãe perguntou isso, por exemplo. Né? E eu digo, olha, não é assim. A gastronomia chinesa é maravilhosa, é super legal. Né? Pô, seria muito bom a gente conhecer melhor aqui no Brasil e tal. Mas ainda é alguma coisa. Né? Então, olha, mesmo essa questão aí mais básica, né? De você não ter muitos restaurantes chineses no Brasil, está presente.
Imagina, então, você ter acesso à literatura, ao cinema, né, a outras formas de expressão cultural. Bom, entre os mais jovens, né, não sei se já entrou aí no radar de vocês, mas entre os meus alunos da graduação, por exemplo, tem um fascínio hoje em dia com o soft power da Coreia do Sul, com a música do K-pop, com as séries de TV coreanas, que, aliás, fazem muito sucesso também em outros países, né? Não é uma exclusividade brasileira. Bom, ali no slide tem uma foto da Vista Chinesa, aqui no Rio de Janeiro. Então, como eu dizia para vocês, ela é um mirante, num estilo que imita essa arquitetura chinesa, né? Essa arquitetura oriental, e ela foi construída ali no que era essa antiga fazenda de chá, no Jardim Botânico, né? No Alto da Boa Vista. É um lugar muito bonito, é um ponto turístico da cidade do Rio, e que, de alguma maneira, nos remete também para esse passado colonial, em que os imigrantes chineses estavam tentando plantar chá por aqui. É interessante, né? Como é que esse fracasso acabou se tornando até uma história bonita dentro da cidade do Rio, ainda que, né, meio apagada em termos da memória, né? Bom, com isso eu encerro a parte expositiva da aula. A gente vai entrar agora, né, nas perguntas, nos debates. Deixa eu só colocar no chat os 2 livros que eu separei, atendendo ali ao pedido do Otávio na aula passada, né, de leituras sobre o soft power chinês, em particular pensando ali América Latina, né, coisas que a gente pudesse aplicar aqui para a região. Então, tem aqui 2 livros. Vamos lá. O primeiro deles se chama Soft Power with Chinese Characteristics, que é uma brincadeira com a maneira pela qual os chineses definem o seu próprio modelo econômico, né, que eles chamam de socialismo com características chinesas. Você tem o soft power com características chinesas. Então, é uma coletânea de artigos muito boas que fazem essa discussão. E o segundo deles é um livro sobre relações econômicas entre China e América Latina, também uma coletânea de artigos, organizada pela Carol Wise e pela Margaret Meyer, que que tem artigos sobre soft power, que tratam também desse assunto, tratam desse tema, inclusive tentando explicar essa contradição de que nesses últimos 20 anos a gente tem um enorme fortalecimento das relações econômicas entre a China e a América Latina, mas sem que haja muito um fortalecimento das relações culturais do soft power da China na região. Isso não mudou tanto assim. É interessante isso. Isso vale uma reflexão mais profunda. Pode ser um excelente tema de dissertação. Por que o soft power chinês é tão frágil no Brasil? Ou na América Latina como um todo? Por que você falar, por exemplo, em produto chinês no Brasil, muitas pessoas vão associar isso ao produto barato, de baixa qualidade, que você vai comprar numa área de comércio popular, na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, na Rua 25 de Março, em São Paulo. É diferente de você falar, eu vou comprar um carro japonês, eu vou comprar uma televisão coreana, que tem uma associação com alta tecnologia, com desenvolvimento. Muito embora os produtos chineses já tenham alcançado também um patamar de sofisticação bastante elevado. Eu estou conversando com vocês usando um laptop chinês, que eu acho que tem uma excelente relação custo-benefício. Mas é um belo tema para nós, né? Um belo tema de pesquisa, tentar entender isso. E, aliás, uma das coisas que eu escrevi no meu livro, eu tenho um capítulo sobre como as relações do Brasil com a China viraram agora uma questão controversa do ponto de vista político-partidário, que, aliás, vai ser uma das nossas aulas, né, mais para o final do curso. E parte do meu argumento nesse capítulo é que esse sentimento anti-China no Brasil veio para ficar e que ele vai crescer nos próximos anos. Que ele não é algo restrito ao presidente Bolsonaro ou ao seu grupo de apoio político. Que, na verdade, o Bolsonaro está canalizando um sentimento que está presente na sociedade, né? Que está difuso entre vários grupos sociais e vem muitas vezes desse próprio ressentimento
com essa China muito poderosa, com essa China que cresceu muito economicamente, mas que é algo muito distante do dia a dia, da cultura dos brasileiros. As pessoas têm medo, as pessoas se sentem afastadas disso. Vamos lá? Quero ouvir agora as observações e as perguntas de vocês. Eu posso fazer um comentário sobre o soft power? Claro, Patrícia, vamos lá. A gente sabe, claro, como já foi comentado, que entre a população brasileira não funciona muito bem, mas nos meus últimos anos no governo do estado, eu percebi eles com uma estratégia bem interessante de levar funcionários de todos os níveis do Brasil para viagens culturais na China, para tentar fazer essa aproximação. É claro que perto do soft power japonês, né, que chega na população de fato, é algo muito pontual, mas acaba abrindo portas dentro da burocracia, dentro do cara que... Ele não é o tomador de decisão final, mas ele é um burocrata, ele é quem faz a máquina girar. E eu vi as pessoas voltando muito empolgadas, servidores dos 3 níveis, pessoal da Apex Brasil, por exemplo, né, lá no governo federal, e levou gente do estado do Rio também. Tem aula de mandarim, uma parceria com o Instituto Confúcio, dentro do Palácio Guanabara. Então, eu acho que uma das estratégias deles é focar nessa parte governamental para ver se consegue desmistificar um pouco enquanto não atinge a população toda, né? Eu achei bem interessante isso. Não, muito bem observado, Patrícia. Bom, inclusive, eu fiz uma dessas viagens, né? Quando eu ganhei um prêmio da embaixada chinesa, e olha, é muito bem organizado. Quer dizer, eles me botaram junto ali com um grupo de jornalistas brasileiros, né, que estavam fazendo esse tour pela China. E assim, você visita de manhã uma série de empresas de alta tecnologia, depois à tarde você visita um templo milenar daoísta, né? Você sai muito impressionado com a riqueza da cultura chinesa, com o desenvolvimento econômico que eles atingiram. E essa experiência direta, ela é muito poderosa, né? Ela, de alguma maneira, consegue romper com vários estereótipos culturais, né? Agora, qual é o problema dessa estratégia? Acho que uma delas você já notou, né, Patrícia? Ela vai para um grupo muito pequeno de pessoas, né? Os chineses não podem levar 200 milhões de brasileiros para fazer um passeio pela China. Eles vão tentar levar pessoas que têm ali, são influenciadoras, né, que podem desempenhar esse papel. Ao passo que, digamos, um filme, um desenho animado, uma música, isso pode chegar em milhões de pessoas e levar adiante uma mensagem favorável sobre aquele país. Matheus, vamos lá? Maurício, eu posso estar errado, mas eu acredito que muito do soft power chinês ele é concentrado nas mãos do Partido Comunista. E isso, de certa forma, acaba prejudicando o soft power para que outros braços culturais podem produzir uma cultura autônoma da China, de exportação. Isso é um problema, bem como a capacidade do soft power chinês está concentrado principalmente na maioria Han. Entendeu? Aí isso é difícil. Por exemplo, eu acho que não há um soft power das minorias chinesas, localizadas tanto nas regiões distantes dos centros urbanos. Isso é algo complicado. Você tocou num bom ponto, Matheus. Não é que toda essa produção cultural chinesa seja feita pelo governo, né? Você tem muita dela que vem por artistas individuais, né? Com pessoas que não são funcionários públicos. O problema é que ela está sujeita a esses mecanismos de censura e de controle. Então, digamos, você tem essas bandas de K-pop na Coreia que são uma iniciativa empresarial, né? E aí você tem ali várias gravadoras entrando nesse mercado, né? Treinando aqueles jovens, né? Você imagina um grupo ali de dirigentes do Partido Comunista Chinês tentando treinar jovens chineses para fazer uma banda de sucesso. Isso não vai dar certo. Vai ser algo muito controlado, muito rígido, né? Então, isso às vezes não circula bem fora da China. Então, por exemplo, o filme chinês de maior sucesso na história do cinema local é um filme chamado Lobo Guerreiro 2.
O Lobo Guerreiro é um Rambo chinês. Ele é um soldado das forças especiais que vive várias aventuras pelo mundo, né? Nesse segundo filme, é ele na África. Esse filme é a maior história, a maior bilheteria da história do cinema chinês. Tem na Netflix, vocês podem assistir fácil. É uma boa coisa assisti-lo, né, para entender um pouco essa sensibilidade chinesa, né? Mas ele é um filme que não fez sucesso nenhum fora da China. A mensagem dele é tão patriótica, é tão nacionalista, que em outros países não traduz bem, né? Não conta bem essa história. Vou passar para a Lana, mas antes disso vou colocar aqui no chat uma reportagem sobre a Escola Internacional Chinesa que abriu no Rio de Janeiro há poucos meses atrás. Essa escola está atraindo, a maior parte dos alunos são alunos brasileiros. Ela é uma escola de altíssimo nível. Você tem aulas em 3 línguas lá, em português, inglês e mandarim. E ela está atraindo alunos da elite brasileira que estão buscando essa formação mais global. E aí saiu essa reportagem sobre como essa escola é uma ferramenta de soft power chinês, de como ela está funcionando para isso. Até sou um dos entrevistados. Vamos lá, Alana? Não, é mais um comentário nesse negócio do soft power. Até o Nai fala isso no texto dele, que se o governo controlar demais essa estratégia de soft power, ele atrapalha um pouco. E aí eu ia perguntar, o senhor não acha que falta um pouco de nation branding por parte da China? Porque, assim, eu estudo Coreia e eles têm isso muito forte. Então, mesmo que a coisa seja vendida aqui como muito nacionalista, eu já vi... Para estudar isso, eu assisti várias coisas. Eu tentei procurar chinês também, porque eu comecei a fazer mandarim, então seria bom para treinar. E eu não achei. As coisas da China, elas são muito... Não tem a hibridização que precisaria para fazer sucesso internacional. Eu queria que o senhor comentasse. Alana, eu não sei se você chegou a conhecer o Thiago Matos. O Thiago foi aluno do PPGRI, ele fez o mestrado conosco, né? Foi orientador dele, e ele vive há vários anos em Seul. Ele trabalha para a Embaixada Brasileira lá, fez um segundo mestrado, né, na Coreia do Sul. E o Thiago escreveu uma excelente dissertação sobre a identidade nacional coreana, usando muito a questão ali dos museus, dos monumentos, né? E Thiago e eu temos uma longa conversa sobre por que a Coreia do Sul e o Japão têm um soft power muito maior do que a China. E a gente um dia quer escrever sobre isso. A gente nunca colocou isso no papel, mas as conclusões que nós chegamos, né? Bom, tem essa questão do desenvolvimento econômico, tem essa questão da democracia, mas também pelo seguinte: tanto a Coreia quanto o Japão têm uma convivência com os ocidentais que vem de dezenas de anos de ocupação militar. Você tem dezenas de milhares de soldados americanos no Japão e na Coreia do Sul desde 1945. Então, muito antes da internet, muito antes da rapidez com que as informações circulam hoje, esses soldados ou os funcionários civis dessa ocupação estavam levando para o Japão, estavam levando para a Coreia do Sul música, roupas, estilos de dança, Coca-Cola, o que fosse, né? Vários elementos cotidianos dessa cultura popular que foram habituando os coreanos e os japoneses a falar essa língua, a entender como se comunicar com o público ocidental. Se você faz a comparação com a cultura chinesa, ela é uma cultura mais introspectiva. Ela não está preocupada em ter esse filme que vai ser acessível para um público ocidental. Por exemplo, muitos filmes chineses, blockbuster, né, de grande sucesso por lá, são filmes que têm um final triste. Não é aquela história hollywoodiana do herói superando todos os desafios, né, para triunfar no final. São histórias de sacrifício, são histórias de perda, são histórias de derrotas. É uma mentalidade diferente, é uma cultura diferente. Mas é super interessante a gente acompanhar como é que essa China, que está em ascensão, né, está tentando também conquistar corações e mentes com a sua cultura. Como isso também é uma questão para eles.
das tentativas deles, né? Agora, se você compara com a Coreia, pensa um filme como Parasita, por exemplo. Eu acho que é o filme coreano de maior sucesso, talvez em toda a história, né? É um filme muito crítico da sociedade coreana. Um filme como esse na China dificilmente seria possível. Um filme que, né, colocasse o dedo ali naquela ferida da desigualdade, de como aquilo é uma coisa ruim para o país, dificilmente seria possível. Seria sujeito a muita censura, a muitas mudanças de roteiro, né, o que fosse, né? Então, é claro, isso explica também um pouco desse sucesso do Parasita. Todo mundo viu aquele filme e fez uma identificação com o seu próprio país. Tem vários memes no Brasil, por exemplo, colocando situações da política brasileira com cenas do Parasita. Eu não conheço nada parecido no Brasil com nenhum filme ou nenhum seriado de TV chinês. Agora, o que eu te recomendo, Alana, tanto se você quiser treinar o seu mandarim, quanto se você quiser aumentar a sua sensibilidade cultural para a China, é você buscar esses filmes e séries chineses nas plataformas de streaming. Tanto na Netflix quanto na MUBI, tem bastante coisa. E aí, assim... Eu gosto mais na MUBI, na Netflix, é sempre umas porcarias. E também o WeTV, que é da própria China. O WeTV tem muita série, muito filme também. O WeTV eu não cheguei a ver, não. Mas, por exemplo... E tem o Youku. Bota aí pra gente os links, Beatriz. Que a gente pode aí dar uma passeada, né? Que eu também treino meu mandarim. Maravilha, eu gostando de ver. Então, esses filmes são úteis para você treinar o idioma, para você ir habituando o seu ouvido, né, às tonalidades, né, entender ali como é que é a língua. E eles são muito bons também para você entender um pouco mais da cultura, ver a visão dos chineses sobre a sua própria história. Então, por exemplo, na MUBI, eu vou recomendar alguns filmes chineses para vocês. Tem muita coisa boa ali, né? Vamos lá. Um filme chamado So Long, My Son, né? Até breve, meu filho. Esse filme é muito bonito, eu recomendo muito para vocês. É a história de um casal chinês que o filho deles morre afogado num acidente quando é muito pequeno, e a política do filho único, né? E aí eles adotam um outro menino que vai ser meio que o substituto daquele que eles perderam, mas a coisa nunca dá certo, né? A família fica muito fraturada, muito ferida. E esse filme é um panorama da história chinesa, desde os anos 70 até hoje em dia. E é muito bonito como eles mostram essas mudanças na sociedade chinesa, né? Na roupa, nas casas, no consumo. É muito bom. Recomendo para vocês. Um outro também na MUBI é o Dead Pigs. É uma sátira a essa nova classe média, a essa nova elite de Xangai, que na superfície é muito moderna, muito cosmopolita, mas quando você vai ali procurar nas profundidades, não é bem assim, né? É alguma outra coisa. É muito interessante esse filme também, né? Entre outros, né? Mas eu acho que esses dois aí são um bom início de conversa ali na MUBI, né? E na Netflix, o Lobo Guerreiro 2, que eu não estou recomendando para vocês porque ele é uma obra de arte, porque ele é um filme particularmente sensível, né? Mas ele é interessante para vocês entenderem esse novo nacionalismo chinês e como ele está presente no cinema, como ele mobilizou muito as plateias do país. Então, vale a pena ver o filme por isso. Mais perguntas? Mais comentários? Maurício, quando eu estava lendo... Pode falar, Steve. Tudo bem, desculpa. Eu esqueço de levantar a mãozinha. Eu só queria falar um pouco sobre, na verdade, perguntar assim, o que acham do soft power que faz os institutos Confúcios, né, que eles foram abrindo, né, em várias cidades assim na América do Sul. E também, pelo menos eu tenho uma experiência assim no norte da Argentina. Não tem, né, muitas universidades assim, por exemplo, na parte de Buenos Aires, de Rosário e Córdoba, maiores cidades da Argentina,
elas têm universidades mais reconhecidas, mas no resto do país não tem. Então, também não tem como inserir essa, digamos, ou trabalhar isso de soft power através de institutos, porque nem tem também carreira de relações internacionais e nada disso, né? Então, pelo que eu vi, por exemplo, tem outras instituições, por exemplo, empresas que abrem, assim, por exemplo, fundações, ou que abrem, ou que começam a publicar, a fazer trabalhos, assim, de tentar entrelaçar, né, a cultura, ou mostrar alguma coisa, né, da cultura chinesa, ou então eles fornecem cursos, assim, de mandarim, ou de alguma outra coisa, né, da cultura chinesa, nas cidades que são menores, né, da Argentina. Mas eu queria saber assim, o que vocês acham disso, porque para mim é muito evidente também, né, dos institutos Confúcios, que eles fazem esse trabalho. Então, ótima questão, Astrid. O Confúcio é uma iniciativa relativamente nova da política externa chinesa, né? Eles começaram meados da década de 2000, então tem uns 15 anos, né? Eles estão desempenhando um papel importante aqui no Brasil. Muitas pessoas estão estudando mandarim por causa do Confúcio. Eu não conheço nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu diria assim que, com base no meu círculo de relações e tal, que a maioria das pessoas vai estudar mandarim no Confúcio e não em cursos privados, embora eles existam também aqui no Brasil. E a gente tem, em apenas uma universidade brasileira, que é a Universidade de São Paulo, um curso de graduação em mandarim. É o único lugar do Brasil onde você pode se formar, né, pegando ali um aprendizado da língua. Tem um plano na UERJ de um dia abrir uma graduação em mandarim na UERJ. Mas eu acho que, por enquanto, ainda está muito mais na fase do sonho e tal, do que propriamente de um projeto com prazos e tudo mais. O Confúcio no Brasil tem uma boa imagem. Ele não passou, por exemplo, por aquele tipo de acusação de espionagem que nos Estados Unidos costuma ocorrer, né? Mas ele ainda está muito no início. Você não tem, por exemplo, muito Confúcio no Centro-Oeste, só tem ali em Brasília. E é uma área importante no comércio com a China, por causa do agronegócio, né? Por causa das exportações. Então, tem essas dificuldades todas. Agora, com a pandemia, eu tenho visto muita gente indo estudar chinês online. Inclusive, assim, no curso onde eu faço aulas, né? Passaram a ter alunos de todo o Brasil. Pessoas queriam fazer algo diferente, né? E olha, eu dou meus parabéns a eles, porque aprender mandarim online é muito difícil. Eu estou aqui nas aulas online porque eu não tenho outra opção, né? O meu curso não está mais dando aula presencial, mas eu sinto muita falta de estar presencialmente aprendendo. Então, olha aí o nível de sacrifício. Vamos lá, Patrícia e Natan. Sobre o trabalho sobre os institutos Confúcios, eu tenho eu vou caçar aqui o nome, vou tentar colocar no chat. Ele trata sobre a ótica da paradiplomacia, essa questão do soft power e encara os institutos Confúcios como paradiplomacia, fala na América Latina, é um artigo em espanhol. Eu vou catar aqui e vou bacana, Patrícia. Compartilha com a gente, porque o que eu li sobre os institutos Confúcio até agora foram análises deles nos Estados Unidos, na Europa, mas nada aqui na América Latina. E outra coisa, sobre a escola, né? Abriu essa escola para o empresariado chinês, né? Que abriu, mas tem uma com o governo do estado, vocês sabem? É um CIEP em Niterói, e o foco é matemática e mandarim, era um projeto de dupla escola, e já foram alunos de ensino médio, já ganharam bolsa para fazer graduação na China. Eu sou amigo da Ana Chao, né, que era a diretora do Confúcio aqui no Brasil. Agora voltou para a China, ela criou na universidade dela na China um centro de estudos de país de língua portuguesa. E a gente tem conversado muito, trocado umas ideias. Inclusive, ela me convidou para assistir nesse ano a Conferência Mundial dos Institutos Confúcio, que vai ser online. Então, vou acompanhar aqui pelo laptop e tal. Mas eu estou super interessado, porque eu acho que vão ter discussões ali muito boas, muito interessantes, né? Eu estou muito curioso para saber como é que é a resposta ao Confúcio em cada país, em cada região. Se ela é, por exemplo, uma resposta mais aberta na América Latina do que ela é nos Estados Unidos, como me parece que é o caso. Vamos lá, Natan? Não, eu ia falar mesmo da minha experiência, que eu estou tendo aula de mandarim online. Eu comecei tem 2 semanas.
eu estou fazendo no Empodera, que é um projeto social lá da UNB, Universidade de Brasília. Olha, só uma pequena pausa. Vocês não imaginam o quanto eu fico feliz em ver tantos de vocês estudando mandarim. Isso é essencial. Acho que o que a gente quer no Brasil, né, é construir um conjunto de especialistas em China, de pessoas que falem o idioma e que passem algum tempo morando na China, né, estudando, trabalhando. E essa é a primeira vez no PPGRI que nós temos alunos estudando mandarim. Nós já tínhamos na graduação, mas ainda não tinha chegado aqui na pós, né? Então, assim, olha, só ouvir vocês me dizendo isso, e que estão procurando filmes, né? Que estão querendo se aprofundar no idioma, isso me deixa com o coração assim tão alegre, tão leve, que vocês já me fizeram ganhar o dia. Então, muito obrigado. Não, eu ia falar justamente isso, que acho que o interesse dos alunos de RI está muito grande, porque a minha turma, mais da metade é de alunos de RI, inclusive minha professora é de RI, ela é aluna da Unesp. Ela é sino-brasileira e ela é aluna da graduação da Unesp. Aí tem colegas meus da ESG, que eu que recomendei para eles, inclusive, o curso. É bacana. A Bruna está colocando aqui um comentário no chat, que ela também está fazendo mandarim online no Confúcio, e que tem muita gente jovem na turma dela, de 13 anos, alguns até preferindo estudar mandarim do que estudar inglês. Não, é isso. Eu já tinha vontade há muito tempo, eu estava adiando, aí chegou uma hora que eu pensei, não, vou encarar esse desafio, porque é necessário, né? Olha, assim, eu estou fazendo mais por interesse, até por sobrevivência dentro de RI, né? Porque meus parabéns a todos vocês, né? É muito difícil o que a gente está fazendo de aprender mandarim online. Tem uma música do Djavan que ele fala em aprender japonês em braille, né? Como um exemplo de alguma coisa que é muito difícil. Eu diria que aprender mandarim online vem logo depois na escala de dificuldade, né? É realmente bastante complicado. Infelizmente, nesse momento, a gente não tem alternativa. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha própria experiência, né? Eu estou estudando mandarim tem 5 anos, estou agora no nível intermediário. Mandarim é um compromisso de longo prazo. Você não vai aprender a falar o idioma em 2 anos, em 1 ano. É bastante tempo realmente estudando. Sempre tem um momento que a gente se sente um pouco cansado. A gente acha, puxa, será que está valendo a pena? Né? Será que eu vou um dia conseguir falar e tal? Mas o que eu quero dizer para vocês é que vai abrir muitas portas na carreira de vocês. Você simplesmente começar uma conversa com um chinês falando em mandarim, se apresentando, né? Assim, ni hao, Wajao Maurício, Moaxi, da Shui Laoxi. Isso já quebra o gelo. Você já mostra para ele ou para ela o quanto você está interessado na cultura chinesa, o quanto você está levando a sério aquele aprendizado. Com o tempo, você vai pegando determinadas sutilezas do idioma, da cultura, da política chinesa, que de outra maneira você talvez não pegasse. Então, assim, olha, eu acho que vai ser a grande aventura cultural, intelectual da vida de vocês. Vai ser difícil, vai exigir muito, mas vai trazer também uma gratificação, uma recompensa muito grande para vocês. Então, novamente, fico muito, muito, muito feliz de saber disso, né? Já está valendo para mim a semana, não é nem o dia, está valendo a semana já, né, sobre isso, né? E a mudança que a gente está vendo também, cada vez mais brasileiros aprendendo idioma, pessoas muito jovens, né? O melhor aluno da minha turma de mandarim era um rapaz que, quando começou a estudar, tinha 12 anos. E ele aprendia mandarim e alemão ao mesmo tempo, né? Inclusive, ele me dizia que o alemão era muito mais difícil do que o mandarim. Infelizmente, ele não está mais na turma. Ele saiu no ano passado para fazer o Enem. E ele é um rapaz tão inteligente que, sei lá, a essa altura ele deve estar inventando uma vacina contra o coronavírus, né? Contra a variante Delta. Mas é bacana também. Você acaba conhecendo muita gente interessante nos cursos de mandarim, pessoas que fogem ali um pouco, né, ao padrão habitual. Vale muito a pena. Olha isso, um insight que eu tive quando eu trabalhava no segundo... eles amam. Você começa a reunião lá com o fala ni hao, xie xie, só que eles se empolgam. O ni hao significa oi, né? Bom dia, e o xie xie é obrigado. Então, são as primeiras coisas que você aprende a falar. Gente, desculpa, eu falei por cima de alguém, travou aqui, e depois eu percebi que tinha outra pessoa falando. O Otávio ia entrar agora.
Desculpa, não, eu acho Cássio. sem problema. Inclusive, hoje de manhã eu achei que eu não conseguia assistir a aula porque a minha internet caiu por 2 horas e tive que botar o celular para conseguir conectar. É o que mais acontece em pandemia, relaxa. O que eu ia falar é que eu estava vendo aqui o segundo capítulo do texto da professora Ana Lee e eu fiquei um tanto quanto, eu não vou dizer cético, mas eu fiquei um pouco niilista, vamos dizer assim, no sentido de que, como você até colocou na aula, né? Tem alguma correlação com a realidade, pandemia, o que a gente está percebendo, e tem 3 elementos ali que parecem ser o mesmo elemento, só que adaptado ao contexto da época, né? Que é a economia, que é a identidade, e que seria, esse terceiro eu não consigo identificar exatamente o que seria, mas seria algo como uma teoria do que poderia acontecer com a relação com a China no futuro, se eles se relacionassem com eles mais no futuro, o que iria acontecer, então seria um elemento mais sistêmico, né? No caso da professora Ana Lee, identidade seria o que chamavam de o yellow peril, né, que é o perigo amarelo. O perigo amarelo à época, que hoje seria o Covid, que a gente vê a exata mesma condição. Economia, que na época, teoricamente, seria uma solução para a questão escravocrata e também a questão agrária no Brasil, e que hoje em dia é uma solução para a economia estrutural, vamos dizer assim, exportação de soja, investir em IED. Comprar commodity e investir em infraestrutura no Brasil. Exatamente, comprar todas as elétricas aqui no Brasil. E o outro, que seria essa parte mais sistêmica, seria de, na época, ver a dinastia Qin como uma civilização atrasada ou que, eventualmente, ia se desfacelar, ia virar, como se a China inteira fosse virar uma nova Europa, né? 20 províncias que iriam virar países. E, no caso, hoje em dia, seria como o Partido Comunista Chinês, de que a gente se aliar a ele seria se aliar e se isolar no mundo, que nem o pessoal da esquerda hoje critica o Brasil por se aliar a Israel e Estados Unidos, que também estaria se isolando, né? Os Estados Unidos, no caso, estaria se isolando. Então, quando eu vejo esses 3 elementos, eu fico perguntando até que nível que a questão que a gente tem com os chineses, ela não é, sobretudo, e especificamente identitária. Porque a gente não tem isso com os japoneses, como você disse. Então, me parece muito mais que não um medo, uma análise mesmo de um estadista, de um político, né? De uma análise puramente econômica, por assim dizer, de um medo de ser dependente, mas, no fundo, tem uma raiz completamente identitária que a gente não assume, né, porque hoje em dia a gente não pode assumir isso, que nem assumir na época. Né? Então, eu fiquei um pouco triste de ver isso. Ponto, Otávio. Nesse capítulo do meu livro, em alguns artigos que eu tenho escrito sobre esse tema, eu classifiquei as críticas que se fazem hoje à China no Brasil em 3 grandes correntes. Tem uma crítica econômica, que é uma crítica protecionista da indústria brasileira, né, dizendo, olha, os chineses competem conosco em condições, né, desleais, etc. Tem uma crítica de segurança nacional, que é muito forte entre os militares, que é esse medo da China assumir o controle de infraestrutura estratégica no Brasil, energia elétrica, telecomunicações, etc. E tem o que eu estou chamando de crítica cultural, que é essa crítica que está baseada na identidade, e que, vamos dizer, nos seus expoentes ali mais extremos, né, é aquela crítica de que o lugar do Brasil nas relações internacionais é com o Ocidente cristão e não com um país asiático comunista que não tem nada a ver conosco. Aquele texto do Araújo. A crítica do Araújo. O Araújo diz isso de maneira bastante explícita, inclusive em discursos, em artigos. Mas você tem versões menos extremas dessa crítica cultural que simplesmente olham para a China e dizem, puxa, isso é algo muito diferente do Brasil. Isso não somos nós, né? Nós somos alguma outra coisa. E se a gente olhar o século XIX, isso está presente, inclusive com um componente racial muito forte. Essa ideia do perigo amarelo, né? E essa ideia de que os chineses são apenas um pouco melhor do que os negros, do que os africanos. Então, que não é o tipo de imigrante que o Império Brasileiro queria trazer para cá. E essa ideia também da higiene, essa ideia do que os chineses comem, de quais são os hábitos deles, né? Isso é um padrão recorrente também. Aqui no Brasil, felizmente, nós não chegamos a ter, na pandemia, episódios muito fortes de violência física contra chineses ou contra asiáticos. Mas nós tivemos isso nos Estados Unidos. E aí os americanos têm uma história muito longa também, né, de resistência à imigração chinesa, de violência, de xenofobia. Então, também tem muitas discussões lá sobre isso. Para quem gosta desse tema, eu acho que o tema da imigração chinesa no Brasil é maravilhoso. Ele daria excelentes dissertações e teses, né? Tem muitos bons estudos sobre a imigração chinesa ou asiática nos Estados Unidos.
porque é uma imigração que começou enfrentando muitas resistências e depois ela acabou virando a minoria modelo, de ser os imigrantes mais bem integrados, os que têm mais sucesso escolar e econômico, e por aí vai. A gente vai voltar a falar desse tema quando a gente entrar nas discussões sobre migração chinesa aqui no Brasil, né? Migração contemporânea. Eu fico pensando até que ponto que a crítica que se faz aqui no Brasil contra a China, que a gente, sobretudo, utiliza o argumento partidário político, até que ponto isso é apenas uma maneira, uma roupagem de esconder que, no fundo, é uma questão identitária e que não é uma questão política, né? Se a gente for pensar de novo nos 3 níveis do Nike, e bota lá cultura, valores políticos e política externa. É claro que a China, historicamente, é isolacionista, então já era esperado que ela não tivesse a política externa de exportar a sua cultura, isso é recente, com os Confúcios, começa ali em 2004, né? Mas, no fim das contas, parece mesmo que realmente essa questão identitária, ela não é assumida por medo político, vamos dizer assim. E aí o que eu fico pensando como que seria a relação Brasil-China, pensando nesse aspecto identitário, como que ele seria modificado se a China não fosse um país se a China não fosse um país comunista, né? Como que seria a nossa relação? Será que ela seria que nem com os japoneses? Porque, como você disse, com os japoneses a gente tem uma relação quase que fetichizada, é algo quase que glamouroso, né, os japoneses, enquanto que os chineses não têm prestígio nenhum. O exemplo que eu do restaurante era o que me vinha à cabeça constantemente, que para mim é o que melhor exemplifica esse cenário todo que a gente construiu aqui, né? É verdade, é verdade. Mas olha, você tem aí uma reflexão super rica. Você pode pegar, por exemplo, uma base teórica construtivista, né, para analisar a cultura e relações internacionais e como é que ela vai se aplicar a essas questões identitárias. E, por exemplo, o que a gente tem com Ernesto Araújo é uma visão de que a identidade internacional brasileira tem que estar alinhada com o Ocidente. Mas você pode pensar também uma versão da identidade brasileira mais em sintonia com os ideais do modernismo, por exemplo, que é pensar o Brasil como um grande melting pot. O Brasil como um país que incorpora identidades de vários povos e que é capaz de dialogar tanto com o norte global quanto com o sul global, porque tem um pé em cada um. Olha, essa questão intercultural, uma das fotos mais fascinantes que eu já vi na vida foi um despacho de candomblé feito com comida japonesa. Imagino que no bairro da Liberdade, mas, enfim, pode ter sido em outro lugar também, né? Quer dizer, isso é essa cultura brasileira, né? Incorporando elementos de vários povos e fazendo ali uma misturada, né? Ou a questão culinária, né? O restaurante de comida aquilo é uma invenção muito típica do Brasil. Inclusive como sendo um lugar em que você pode pegar ali o seu sushi, jogar um feijão com farofa por cima e ninguém vai achar ruim. Ninguém vai te encher a paciência, o que talvez seja o caso em outros países, né? Você tem muitas tradições culturais religiosas que você não pode comer um determinado produto, né? Um determinado tipo de carne, né? E se você fizer isso, você vai se meter em problemas, né? Então, acho que passa muito também por essa visão de que identidade brasileira nós estamos falando. Qual é a visão de Brasil que aquele grupo político está defendendo? E isso se aplica não só para a China também, tá? Isso pode se aplicar também para as relações com os outros países da América Latina. Como é que a gente pensa o Brasil na região? É um super tema também. Agora, eu acho que existe realmente essa ambiguidade brasileira com a China de uma maneira como ela não existe com o Japão. Então, por isso também que a gente não viu até agora Giovanna Antonelli estrelando a novela Chineses do Rei, né? No papel sei lá, de Gong Li, né? da princesa chinesa que vem ao Brasil, né? Mas talvez a gente veja no futuro. A comunidade chinesa no Brasil hoje está mais autoconfiante, está mais influente socialmente, está reivindicando mais espaço público. Talvez um dia a gente veja uma novela ou um filme sobre essa história. Ou romance, né? Quer dizer, não sei se algum dia vou escrever esse romance, mas se eu não escrever, fica aí o convite, a provocação para que vocês escrevam.
Mais perguntas, mais comentários? Bom, queria falar então um pouco das atividades assíncronas do curso e perguntar se algum de vocês conseguiu ouvir o primeiro podcast que eu recomendei. Sim. E aí, o que vocês acharam? Eu ouvi muito por alto, assim, não prestei muita atenção, mas achei, pelo que eu lembro, achei bem interessante. Eles falavam de toda a formação do Partido Comunista Chinês, né, de como, ao longo dos 100 anos e tal, como tiveram várias fases, vários pensadores que lideraram o caminho e tal. Deixa eu dizer um pouco por que eu escolhi aquele podcast, né? Como eu disse para vocês, as atividades assíncronas não necessariamente estarão diretamente ligadas a um dos temas das aulas. A ideia para vocês é muito mais mostrar um mapa do caminho de quais são os recursos online para aprender sobre China. E aí tem muito podcast legal. Esse podcast do Cínica, a meu juízo, é o melhor que existe hoje sobre China. Ele é um podcast longo, em geral você tem ali mais de 1 hora cada episódio, mas é muito bom, é muito bem feito. E esse sobre os 100 anos do Partido Comunista foi o melhor. Bom, saíram 2 livros sobre esse tema, né, agora, né, para marcar esse aniversário, né, ali no mês passado. E esse livro discutido no podcast é um livro que se chama The Chinese Communist Party, A Century in 10 Lives. Então, é uma coletânea de artigos, cada uma delas examina uma década de existência do Partido Comunista Chinês por meio da vida de alguém. E eles fugiram do óbvio. Não tem Mao Tse-tung, não tem Deng Xiaoping, né? São militantes que muitas vezes não eram conhecidos fora da China, que tinham pouca fama internacional. E essas histórias são muito interessantes. E o que esses livros todos estão mostrando é que o Partido Comunista Chinês tem mais fontes teóricas, mais fontes ideológicas do que o marxismo. Ele bebeu em várias correntes diferentes para se tornar o que ele é hoje. Então, ele está bebendo de uma tradição nacionalista na China, que vem de meados do século XIX, de como os intelectuais chineses responderam ao declínio do país e como eles estavam propondo alguma outra coisa diferente. Isso vai dar, no século XX, no movimento 4 de Maio, que é um dos movimentos culturais mais importantes da história da China. O partido vai beber muito também de tradições camponesas da própria China. Essa é a grande diferença dele para o Partido Comunista da União Soviética, que era um partido urbano. Então, essas várias fontes ajudam a gente a entender também por que o Partido Comunista da China sobreviveu à Guerra Fria. Por que ele sobreviveu à União Soviética? Por que ele foi capaz de se reinventar, de ser mais pragmático, mais flexível e levar adiante um grande programa de modernização econômica, como ele está fazendo hoje em dia. Então, é super interessante para ter ali essa conversa, né? E o lema do podcast Cínica é muito interessante, né? O Kaiser Kuo, que é o anfitrião deles, ele sempre faz ali uma apresentação e ele diz, olha, a gente está estudando aqui nesse podcast a nação que está moldando o mundo without fear or favor, sem medo nem favor. Quer dizer, sem hesitar em criticar e sem fazer também uma cobertura chapa branca, né, oficialista, que seja ali, né, de propaganda da China. Então, é um excelente podcast, vale muito a pena vocês ouvirem. O podcast que eu estou recomendando para vocês como atividade assíncrona dessa aula é um episódio de um podcast chamado China in Africa, em que ele faz uma entrevista com um conhecido meu, que é um acadêmico argentino, Santiago, que está fazendo doutorado em Xangai, na Universidade Fudan. E o Santiago vai fazer uma análise de como são as relações da China com a América do Sul e como é um podcast sobre China e África, vai ter sempre essa comparação também, né? Quais são as semelhanças e diferenças da relação da China com a América do Sul na comparação dela com a África.
Então, é muito legal também. E também, dentro do que a gente tem conversado, é um incentivo para a gente pensar a China de uma maneira ampla, cosmopolita, incorporando as nossas perspectivas latino-americanas, mas olhando também outras regiões, né, de outros países em desenvolvimento. Na aula passada, a gente falou muito do Sudeste Asiático. Né? Falar sobre a África também é interessante, também é algo que dá ali uma comparação legal. Aliás, deixa eu recomendar para vocês uma entrevista muito boa que saiu hoje no Valor, com um pesquisador americano que está lançando um livro sobre investimentos chineses na América Latina. E aí ele está falando exatamente dessas semelhanças e diferenças, né? Que, por exemplo, na América Latina, você explica esses investimentos chineses de uma perspectiva econômica. Não tem tanto um componente geopolítico, de segurança internacional, como tem no Sudeste Asiático, como tem na Ásia Central. Então, vale a pena, está muito interessante a entrevista e eu estou com vontade agora de ler o livro. Né? Parece que está muito bom. Mas, enfim, recomendo a vocês ouvirem esses podcasts. Né? Tem a grande vantagem do podcast é que assim, você pode ouvir enquanto você está fazendo outra coisa. Né? Quando você está caminhando, quando você está arrumando a casa, quando você está, sei lá, né? Preparando alguma outra coisa, né? Eu tenho feito muito isso às vezes comendo, almoçando, jantando, e vale muito a pena. Olha, eu confesso que com esse em específico eu não consegui levar a risca a ideia do podcast, porque como é tanta informação, eu parava para ouvir de novo. Aí eu falei, cara, não, desisto. Eu vou ver a transcrição disso aqui. Eu comecei a ver podcast pela transcrição, que a gente disponibilizava também. Né? É verdade, você pode fazer isso também. Esse é um episódio mais difícil, porque eles falam muito de nomes, né? De líderes comunistas chineses, que em geral a gente não conhece. Então, por exemplo, o Wang Ming, né? Que é um dos capítulos do livro. O Wang Ming foi o cara que perdeu a batalha ideológica contra o Mao Tse-tung. Porque o Wang Ming achava que a Revolução Chinesa iam ser grandes batalhas pelas cidades, e não a Revolução Rural como ela foi. É super interessante, né? Para você ver o que poderia ter sido aquela história e não foi. Né? Bom, mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Olha, Sara, mais uma questão de ordem, vamos dizer assim, que eu não sei se você chegou a falar na última aula introdutória sobre avaliação, como é que vai ser? Vai ser artigo no fim da matéria? Como tranquilo, é verdade. Acho que ela está no programa, mas eu não cheguei a comentá-la. Né? Sim, a avaliação vai ser um artigo. No final, vocês vão escrever um trabalho de até 10 páginas. E, se for possível, alguma coisa que vocês possam aproveitar na pesquisa de vocês, para dissertações ou teses. Né? Mas, enfim, aí a gente vai conversar sobre os temas mais à frente. Mas é isso. Um trabalho aí de umas 10 páginas sobre um tema relacionado ao curso. Mais algum comentário? Pessoal, então, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, eu fico muito feliz em saber que temos vários estudando mandarim. Né? Olha, isso é um marco na universidade brasileira, viu? Talvez nós sejamos um dos poucos cursos de pós-graduação hoje em relações internacionais ou em qualquer outro tema, com tantos pesquisadores dedicados ao idioma. Isso é para a gente celebrar mesmo, viu? E vou até comentar isso com a Ana Tchau. Você fala, olha, tá dando certo, tá vendo? Os brasileiros estão se interessando aí. Né? E vamos tocando barco. Na semana que vem, a gente vai falar da China e do Brasil na Guerra Fria. Vamos entrar já numa agenda mais contemporânea, né? Ou pelo menos contemporânea para mim, que nasci nos anos 70. Né? Para vocês, talvez seja história antiga, né? Mas não tem problema, a gente vai debater um pouco dessa história antiga na próxima semana. Tudo bem? Então, descansem, tenham aí uma boa semana. Né? Patrícia, você, por favor, permanece depois da gravação para a gente conversar sobre a nossa orientação. Né? É isso, gente. Boa semana para vocês. Até terça-feira. Obrigada.